Então vamos lá falar sobre o drama, este drama que está todo mundo dramatizando. Quanto drama, que dramático. Esse vídeo ia ser pro Instagram, mas eu decidi trazer pro YouTube porque ele ficou assim com 3 páginas de roteiro, gente. Então vamos falar um pouco sobre o filme, pra resumir bem, porque eu quero ir logo pra parte com spoilers e não tem muito o que dizer sobre o filme, acho que é mais assistindo pra vocês entenderem. Basicamente a gente acompanha o Charlie e a Emma, que estão prestes a se casar, e em um dia, em uma brincadeira que eles estão ali, né, com os amigos dele, uma brincadeira muito sem graça, eles têm que admitir o que foi a pior coisa que eles fizeram na vida, e o segredo da Emma choca todo mundo fica pasmo com aquilo, e a partir daí vai se criando um grande drama que leva o Charlie a questionar se ele realmente quer casar com a Emma, que é a personagem da Zendaya. Bom, o filme é aberto a várias interpretações e pode parecer que ele não se leva a sério demais por conta desse humor ácido, e eu acho que é aí que ele me pega. Ele deixa várias coisas no ar, principalmente com o comportamento dos personagens, suas posições sociais, que deixa livre pra gente interpretar. Não é um filme que tem aquela explicação, assim, de cada cena, de cada coisa que acontece, ela tá ali, mas o quanto você tá atento pra pegar, o quanto de bagagem você tem pra pegar também. E eu acho que aqui a gente pode começar a parte com os spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, beijos. Se você não liga pra spoiler, fica aqui. Se você assistiu o filme, fica aqui também. Antes de tudo, eu queria falar sobre as polêmicas envolvidas, né, no filme, que é o caso do tiroteio nas escolas, que é a reviravolta do filme, que a Emma pensou em fazer esse tiroteio, mas ela não fez. E eu acho que é super válido a angústia, super válido o gatilho, porque muitas famílias perderam seus filhos, e acho que é importante a gente parar pra pensar em como essas coisas são abordadas no filme, a gente respeitar a dor individual de cada um, por mais que eu ache que isso foi abordado de um jeito muito interessante, não é só sobre o que eu acho, né? Tem outras pessoas que realmente foram atingidas sobre isso. Outra coisa é o diretor já ter se relacionado com uma mulher bem mais nova que ele até colocou ali o Woody Allen como uma referência. E se ela não está incomodada, por que que a gente precisa falar sobre isso? Sim, errado, né? O Woody Allen aí não é um bom exemplo, então acho que também é válido falar sobre isso. Faz sentido dentro do filme a Zendaya e o Charlie terem aí essa discrepância na idade, apesar de não falar muito a idade deles, mas o Robert Pattinson, acho que 11 anos mais velho que a Zendaya, então a gente fica aí também pensando sobre isso. Acho que todos esses debates, eu acho que todos esses pontos são muito importantes pra gente falar sobre isso, para além, né, do filme em si. Mas eu gostaria de falar também sobre meu ponto de vista, sobre o que eu achei do filme, porque ele me tocou em pontos muito específicos que eu não acho que esteja ali literalmente. Eu acho que essa é a graça do audiovisual, né? A gente pegar coisas que não estão necessariamente sendo explicadas pra gente na tela, mas que estão ali subentendidas através de um recurso, através da atuação e através ali do subliminar, né? Eu acho que essa é a graça do audiovisual, não só o que os atores estão falando, mas também como esses recursos do audiovisual são usados. Dito isso, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês notaram que a Emma é uma mulher negra? E aí eu gostaria de começar por uma parte. A Zendaya já falou que pega papéis, né, que prefere papéis que são direcionados às mulheres brancas. Eu acho isso uma estratégia muito interessante, porque a partir do momento que você coloca uma mulher negra no papel que era pra ser de uma mulher branca, a gente já racializa o rolê inteiro. Nós não estamos mais vendo uma mulher branca na tela, a gente tá vendo uma mulher negra. E vendo uma mulher negra, a gente precisa falar sobre negritude, sobre raça, é importante. Mas vamos por partes, vamos voltar um pouco na reviravolta chocante do filme, né? A Emma diz naquela brincadeira entre amigos que pensou em fazer um tiroteio na escola quando ela era adolescente porque ela sofria bullying, mas ela não fez. Como eu já falei, essa reviravolta incomodou bastante gente, mas tem uma coisa que me chama bastante atenção, porque estão dizendo como se o filme, né, não tivesse desenvolvido ou falado sobre essa questão, e pra mim tá lá justamente nas partes de flashback da Emma. Quando a Emma e o Charlie voltam pra casa, né, depois da revelação, a relação deles começa a ruir. Ele começa a se afastar, ele começa a fazer o grande drama. E aí a Emma fica em constante ansiedade porque o Charlie faz a relação deles se tornar o que ela pensou em fazer. Só que ela não consegue desenvolver o que ela tá sentindo porque ela tá pressionada e tá em constante ansiedade, tá em surto, tá em pânico. E aí tem coisas sutis no filme que eu gosto muito, principalmente quando eles estão
ali na conversa sobre esse tiroteio que não aconteceu. E ele pergunta pra ela por que ela decidiu fazer isso, e aí ela fala, eu sofria muito bullying. E aí ele responde, então foi só isso? Aí ela responde pra ele, tinha outras coisas também. E corta pra ela sendo empurrada e chamada de fedida. E aqui eu penso, né, gente, obviamente que teve racismo. Que pessoa negra nunca ouviu que você é fedida. Você é fedida, o seu cabelo é fedido. Gente... E aí, de novo, quando se coloca uma mulher negra na situação, o cenário muda completamente. Teve um acúmulo de raiva pelo que a Emma passava na adolescência, né? Com as mudanças de casa, as coisas que ela sofria e a solidão, porque não é mostrado no filme, mas parece que ela não tem uma rede de apoio ali quando a gente tá vendo o desenvolver da história dela. Então ela pensou em tomar essa decisão que é péssima, não só porque ela tava sofrendo bullying ou porque ela tava sofrendo racismo, mas porque também tem toda a estética do negócio. E aí eu penso muito nas influências, na moda, naquilo que um leva o outro a fazer e fazer coisas terríveis, sabe? Fazer coisas terríveis que atingem a sociedade sem pensar nas consequências, porque você é um adolescente que não pensa sobre isso e que você acha que você fica bonito naquela estética. É tudo muito estético, tudo muito perigoso. E aí ela não toma essa decisão porque ela vê no noticiado que um garoto fez um atentado no shopping e isso impactou todo mundo, inclusive ela. Todo mundo ficou muito abalado. Então, a partir dali, sabendo sobre essas pessoas, né, as pessoas que tiveram essa decisão, porque ela estudou bastante, não só, pensou em fazer, mas ela estudou quem fez, quem cometeu essa atrocidade, e ela fala que não foram só homens, mulheres também fizeram isso. Então, ela entende a gravidade daquilo e se torna militante contra armas. Tá no filme, gente. E aí me parece que algumas análises são um pouco Charlie, ou até a amiga da Emma, porque tudo é falado e mostrado no filme. A narrativa não tá incentivando, ao meu ver, não está incentivando ou falando de forma banal e engraçada porque o filme tem esse humor ácido. Só que não é engraçado, não é nada engraçado. Eu ficava chocada quando as pessoas davam risada de partes muito sérias que não é engraçado. Então, as pessoas não levam isso a sério. As pessoas riem de violência, riem do absurdo da violência, do entretenimento da violência. Eu acho que o filme tá criticando justamente isso. E assim, é notável que se olha muito pro Charlie e pouco pra Emma, que tá completamente desconfortável o tempo inteiro. E assim, óbvio que o filme é focado no Charlie porque é sobre o drama dele, né? E aí é que me leva a outro ponto. Mulheres negras são violentas independente do que elas façam. Com certeza, se ela fosse uma mulher branca, a recepção não seria essa. Mulheres negras não precisam fazer nada para serem vistas como violenta, né? Quando o Charlie descobre sobre o segredo da Emma, ele fica completamente obcecado e na maior parte do tempo o que ele consegue ver é uma mulher violenta. O discurso do casamento muda porque ele enxerga ela de um jeito diferente a partir do que ele escolheu focar. E é aí que eu acho que a Zendaya foi muito inteligente em pegar esse papel, porque ela é uma mulher negra, uma mulher branca, jamais estaria nessa posição, jamais seria julgada dessa forma. Ela sendo uma mulher negra, e aí levando em consideração as estatísticas, né, que mulheres negras não são violentas, elas sofrem a violência, não são violentas no sentido de, estatisticamente falando, cometer esses crimes, as mulheres negras que sofrem essa violência, a Zendaya, né, a Emma, na verdade, ela estava sofrendo violência na escola. A gente precisa pensar nisso. Só que ela não fez. Gente, ela não fez. Se a gente continuar nisso, mas o que aconteceu é terrível. Não aconteceu, ela não fez. O debate, ele precisa continuar. Então, como é que a gente fala a partir do que ela não fez? Vocês já se perguntaram, quando uma pessoa negra sofre bullying ou racismo, o que é que se passa na cabeça dela? Quais são as raivas que ela não coloca pra fora? Quais são os pensamentos de atrocidade que ela não coloca pra fora? Porque a gente suporta a violência muito calado. A gente suporta tudo o que acontece com a gente, a injúria racial, o racismo, enfim, a gente aguenta calado porque a gente não pode reagir. Mas vocês acham que a gente não pensa nas coisas que a gente gostaria de fazer para revidar? Nas coisas que a gente gostaria de fazer para que aquela pessoa minimamente, assim, é impossível, mas para que o outro sentisse na pele toda a dor que a gente tá sentindo? Assim, eu já pensei em fazer muita coisa, eu só não posso fazer essas coisas, porque primeiramente sou negra, vou ser presa, né? Não dá. E a gente ainda tem um pensamento, um crítico, uma autocrítica de que não é certo fazer essas coisas, mas o outro não pensa em como o racismo, né, em como as violências que ele faz com a gente vai nos atingir. Óbvio que a gente já pensou em reagir, nós somos seres humanos, a gente pensa nessa reação, mas não fazer essa reação também faz parte da decisão da gente fazer uma autocrítica e pensar no impacto daquilo pro outro, porque não é só sobre a gente. E aqui eu acho que a Zendaya foi
genial ao escolher esse papel. E aí, a personagem sendo uma menina negra, a gente entendendo que ela fez essa autocrítica, ela pensou sobre isso e ela não fez. Não fez. Então, é desproporcional tudo que as pessoas estão falando sobre a Emma, porque ela não fez. Ela simplesmente não fez. A gente pode falar sobre como o diretor decidiu abordar isso no filme. A gente pode falar sobre como não foi legal, como atingir outras pessoas. Acho que isso é muito válido. Mas falar que a Emma fez isso, sendo uma mulher negra que não comete esse tipo de crime, exatamente, ela não fez, ela não entrou ali na estatística, sabe? Ela não fez. Mas voltando a falar sobre Charlie e Emma, até a relação sexual deles muda nas brincadeirinhas, porque eles só conseguem enxergar uma mulher violenta, e pra mim fica muito claro como homens brancos idealizam mulheres negras, violentas e sexuais, bem sexualizadas do jeito que eles gostam. Tanto que uma das cenas que mais me impactou e que fica muito na cabeça do Charlie é dele vendo a Emma vestindo uma lingerie com uma arma na mão. Isso, gente, me lembrou muito Uma Batalha Após a Outra. Esse fetiche em como representar mulheres negras como violentas, sexuais, e mesmo sabendo sobre as suas histórias, não vale a pena ser levado a sério, porque eles precisam proteger o moralismo deles. E aí eu acho que vale se aprofundar um pouco, porque eu ainda quero fazer um vídeo mais completo sobre a perfídia. O meu problema com a perfídia de Uma Batalha Após a Outra é que a gente não sabe da história da perfídia, a gente não sabe absolutamente nada sobre ela. A gente sabe, através da atuação da Teyana Taylor, alguns desconfortos que ela tem ali durante o filme, mas a gente não sabe como ela se filiou a essa causa, ou por que ela faz aquilo, como que essa geração de militantes e ativistas negros passou por ela, como ela se sente sobre isso. Eu acho que o drama é diferente porque a gente sabe sobre a Emma. A gente sabe sobre o passado dela, como ela se sentiu, as decisões que ela não tomou, como isso impactou a vida dela. Eu acho que essa é a diferença. Quando a tela tá contando pra gente a história daquela pessoa, que faz a gente ter um mínimo de empatia por ela, ou até mesmo uma raiva maior, enfim, das decisões que ela toma ou não toma, faz toda a diferença, porque a Perfídia não tem essa história. Ela não tem. Ela tá cercada pelo outro e é o outro que molda a história dela. E é completamente desconfortável. E o drama eu não acho que seja dessa forma. Acho que por esse flashback todo da história da Emma faz com que humanize a personagem. E o meu problema não é a personagem negra tomar decisões erradas. O meu problema não é a personagem negra não ser o ideal de mulher negra que a gente tá aí acostumado a ver, enfim. O meu problema é você não dar uma história pra essa personagem, porque nós, no cinema, nós já não temos história. Então, minimamente, a gente precisa saber o que essa pessoa tá pensando, qual é a história, minimamente a história dessa pessoa, pra gente conseguir se apegar àquela história de alguma forma, mesmo de um jeito bom ou de um jeito ruim, sabe? O drama não é sobre a Emma, especificamente, mas o drama tem muito da Emma. É mais sobre o Charlie, como ele transforma que as vozes da cabeça dele, ele acaba fazendo a ruína dele, assim, ele é completamente maluco, e eu acho que essa falta de diálogo, essa falta de compaixão, essa falta de empatia com a mulher que ele tá prestes a se casar, faz com que o drama realmente aconteça. E aí eu acho que essa é a diferença entre a Perfídia e a Emma. O Charlie e o Bob, eu até esqueci o nome do personagem do Leonardo DiCaprio, pra mim são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. Só que a Emma e a Perfídia podia talvez ser a mesma pessoa, mas elas têm desenvolvimentos completamente diferentes. E aí, como eu disse, o personagem do Charlie, pra mim, é um exemplo, né, de como um homem branco não consegue lidar com uma mulher negra, nem com as questões, nem com a complexidade. Ele não tava perguntando como é que você estava se sentindo naquele momento, como isso foi muito difícil pra você. E sim, por que você fez isso se era só bullying? Então o Charlie não tava ouvindo a Emma, ele queria só um deslize pra não ter que se responsabilizar pelas decisões dele. E que decisões, né, meus amores? Ele decide trair a querida porque, ai, eu tava muito mal, ai, eu tava muito sofrendo. Ai, gente, por favor. E aí, o meu último tópico é que a Emma é uma mulher negra rodeada de pessoas brancas, né? Quando a gente fala sobre como é perigoso a palmitagem, que é quando você direciona o seu afeto só para pessoas brancas, é também sobre a gente não estar atento às violências que a gente sofre porque já foram normalizadas. E aí fala muito sobre o racismo sutil, né? Quando você não é letrado, um letramento crítico o suficiente para você pegar essas nuances do racismo. Eu não gosto muito de falar essa palavra, mas eu vou falar essas nuances do racismo que a gente não vê chegando, sabe? E aí a Emma, sendo uma mulher negra e só ter amigas brancas, uma delas é a Rachel, que fica completamente chocada porque o Charlie é o primeiro amor e o primeiro
paquera da Emma em 30 anos. A Rachel tira sarro, fala, nossa, só agora? Sendo que mulheres negras têm menos probabilidade de se casar que mulheres brancas. Isso é estatística. E a Rachel nunca elogia a Emma, ela não vê a Emma como uma mulher digna do amor de Charlie, sabe? Isso é extremamente violento. Tanto que é a Rachel que puxa a brincadeira e dá pra ver que a Emma já fica desconfortável de primeira, mas eu adoraria fazer um questionamento, gente. Por que não é chocante a Rachel ter trancado uma criança e deixado lá até a família achar? Por que isso não é pavoroso? Teve polícia envolvida, ela simplesmente não falou nada. Porque o cyberbullying do Charlie não é chocante, ele fez cyberbullying, gente. Falou assim, o cara mudou de cidade, mas eu também não sei se é sobre isso, kkk. Isso é chocante, isso é horrível. E aí eu pensei muito sobre o Mike ter usado uma mulher pra se proteger de um ataque de cachorro, assim. É chocante, mas eu tenho opiniões. É muito chocante o que ele fez. Realmente, assim, eu fiquei passada, chocada. Mas trocando com os meus semelhantes, trocando também com o meu companheiro, eu pensei muito sobre essa cena. Quando a Rachel joga pra ele, né? Não, é porque você fez uma coisa horrível. Ele fica muito incomodado, porque ele fala, eu não quero falar sobre isso, eu já falei pra você que eu não quero falar sobre isso. Ela, mas se você não falar, eu vou falar. Então ela tá insistindo que ele fale sobre uma coisa que ele não quer falar, que ele não acha legal, ele não achou legal aquilo. E aí, quando tudo aconteceu, ele tava muito assustado e a primeira coisa que ele fez, né, essa reação que ele teve, foi se proteger. E aí eu acho que é um pouco diferente da Rachel e do Charlie, porque ele tava pensando ali em se proteger, visivelmente ele ficou arrependido, a Rachel não ficou arrependida porque ela fala, ai gente, mas não façam isso, sabe, não precisa desse drama todo porque ele tá bem. O Charlie mal liga, porque ele fala, o cara mudou de cidade, mas também pode não ter sido por isso também. O Mike ficou visivelmente muito incomodado, é uma coisa que dá gatilho nele, então eu acho que são leituras completamente diferentes, né? E ele é o único que dá o benefício da dúvida pra Emma também, né, gente? Que choque. E entre todos esses atos, a Emma foi a única que não fez. E não importa qual fosse o segredo dela, gente. O ponto é que ela é uma pessoa negra, uma mulher negra. E a Rachel, com o seu disfarce maravilhoso de mulher branca, nossa, moralista, conservadora, do bem, vê pessoas negras como violenta, tanto que ela vê um Mike, que é o marido dela, como um homem negro que cresceu cheio de armas ao redor, mas ele não é violento, né? Sendo que a história dele nem é essa. O pai dele era policial e aparentemente ele cresceu em uma estrutura completamente diferente. Ele não era violento porque ele estava num bairro criminoso, sabe? Ela estereotipa ele e vê pessoas negras ao redor de violência e de coisas horríveis porque ela é racista e ponto, gente. Sim, ela é só racista. E aí o que mais me incomoda também é a Emma não conseguir se manifestar, ela não consegue gritar, ela não consegue chorar direito, porque ela sente que ninguém vai entender. Isso pra mim fica muito explícito, eu acho que também um pouco identificável, sabe? Eu me identifico um pouco ali, porque tem um monte de gente branca, você tá falando um monte de coisa e você fica, tipo, eu não vou falar nada porque se eu falar você é louca, as pessoas não vão me entender. É muito legal ver reação, é muito legal quando a gente reage, mas também é super crível quando não reage, porque a maioria das vezes é isso que acontece. Ninguém vai acolher porque essas pessoas são brancas e não são racializadas, sabe? O quanto a Emma também tá atento a isso. As amigas da Emma vieram a partir de Charlie, não dela, sabe? A Emma é solitária, ela não soube pedir ajuda e ela também não tem uma rede de apoio segura, é tudo performance. E como eu falei, a única pessoa que dá o benefício da dúvida é o Mike, e isso não me surpreende em absolutamente nada, sabe? Porque a Rachel se delicia com a queda da Emma, porque ela não suporta ver a Emma nesse lugar, não suporta. E aí ela pega uma causa que nem é dela pra justificar, sabe? Tudo bem ela ter empatia, tudo bem ela simpatizar por isso, tá tudo certo, mas ela usa isso como escudo pra ser racista. E mesmo com todas as merdas que aconteceram, inclusive a traição do Charlie, né, gente? Vamos lembrar, porque ele não traiu ela, porque assim, ele tava passando por uma barra, ele teve que fazer isso, né? A Emma decide começar de novo, mesmo que seja o mínimo de afeto. Talvez porque vale a pena, sabe? E eu já vi essa justificativa, essa narrativa com tantas irmãs negras, inclusive muito próximas a mim, e isso é muito triste. E aí eu acho que é nas sutilezas do filme, na genialidade das atuações, em mostrar como que é essa dinâmica no cotidiano, ainda mais quando inclui uma mulher negra, que esse filme se aprofunda bastante em suas questões, mas vai depender da sua interpretação, né, vai depender da sua bagagem, como você escolhe estar atento ou prefere só ignorar, ou a gente prefere focar só no que não foi feito. Eu pensei muito em fazer esse vídeo porque é um tema bastante
extremamente delicado. Eu vi bastante opiniões, tanto de quem gostou quanto de quem não gostou, e eu tenho um problema muito grande em expor o que eu acho das coisas, porque eu acho que, não sei, gente, é insegurança mesmo. Mas eu queria muito falar sobre esse filme, porque eu vou trazer aqui uma conversa que eu tive com a minha amiga Andresa Delgado, que são as possibilidades da ficção, né? Por mais que mulheres negras não estejam naquelas estatísticas, a ficção dá a possibilidade não de colocar a gente dentro da estatística, mas de ver a gente como reativa em momentos de violência. Mesmo que não faça, sabe? Porque, obviamente, a gente tem uma autocrítica muito maior que pessoas brancas. E aí eu penso muito também em Neófita, da Octavia Butler, e eu acho que, de novo, o debate precisa ser feito, mas a gente não pode só se limitar a uma coisa só, né? Neófita eu vou falar um pouco mais pra frente, mas tem um tema muito recorrente em Neófita, que é a protagonista ter a aparência de uma menina de 13 anos, mas ela é uma vampira, então ela tem 50 anos. E aí coisas acontecem no livro e muita gente ficou incomodada, o que faz todo sentido, não é pra todo mundo que eu recomendo também, né, justamente por essa questão, mas eu acho que existem muito mais coisas pra gente debater ao redor disso, principalmente da adultização de meninas negras. Eu tô um pouco rouca. Mas é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tudo bem discordar de mim, tá tudo certo, mas discordar com respeito sempre é bom pra gente trocar, a gente fazer um debate com argumentos que realmente façam sentido, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, caso você tenha assistido. E não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo, de, enfim, mandar pras pessoas. Eu não sei nem mais fazer vídeo no YouTube, né? Mas, enfim, esse vídeo significa que as coisas estão andando, que as coisas vão voltar à sua normalidade. Um beijo e até a próxima. Tchau!